Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 996017448. Siga a Rádio Jornal Caruaru nas redes sociais e baixe o nosso aplicativo. Rádio Jornal AM 1080, Caruaru, Pernambuco. No ar, mais um programa com qualidade digital. Está começando agora o Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento IOC. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Berger Santos. Olá, muito boa tarde. 2h02, terça-feira, 5 de outubro de 2021. Está no ar mais uma edição do programa Além da Notícia. Programa para quem gosta de entrevistas, programa que tem a cara do nosso povo, a cara da nossa população, né? Porque a gente sempre trata aqui de assuntos relevantes, assuntos pertinentes, com teor político, com teor na saúde, enfim, aquele assunto que está em evidência, a gente busca trazer aqui no programa Além da Notícia. Estamos no ar com trabalhos técnicos de João Alves, a gerência de conteúdo de Isabela Barbosa e direção executiva do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no interior de Carlos Humberto. Uma boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, família Jornal. Vamos juntos até as 3 horas da tarde. Olha, hoje, aqui no programa, nós estaremos falando sobre a PEC 28. Você sabe o que é a PEC 28? É a PEC que vai alterar algumas regras eleitorais contidas no texto da Constituição. Essas alterações já acontecerão nas eleições do próximo ano e a gente vai estar entendendo quais os tipos de mudanças com essa PEC, nesse projeto de emenda à Constituição, que inclusive foi aprovado pelo Senado Federal na semana passada. Quem vai estar conversando comigo e explicando este assunto e outros é o advogado, professor da Unifavip, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, Felipe Ferreira Lima. Ele vai estar participando comigo por aqui e a gente vai estar tratando deste assunto no programa de hoje, certo? 2h04, o programa Além da Notícia tem um oferecimento de IOC. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Ainda hoje tem Romualdo de Souza, nosso correspondente direto de Brasília, vai estar nos atualizando sobre tudo o que acontece na capital do poder, tá certo? E também a gente vai estar repercutindo um trechinho da CPI da Covid. Hoje tem mais um depoimento nesta CPI da Covid. Vai terminar nessa semana, nessa famigerada CPI da Covid, porque já cansou, né? Já deu o que tinha que dar a CPI da Covid. Esperar agora o relatório do Renan Calheiros. O presidente Omar Aziz já disse que vai encerrar essa CPI ainda nesta semana, então vamos aguardar. Estamos nos últimos depoimentos da CPI da Covid e daqui a pouco a gente vai estar aqui trazendo detalhes também no programa de hoje, tá certo? 2h05, você pode participar a partir de agora através das redes sociais. Nosso WhatsApp é o 996017448. 996017448 é o WhatsApp do povo, o WhatsApp da sua Rádio Jornal. Você pode participar também através do nosso painel interativo www.radiojornalcaruaru.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver nos acompanhando em qualquer parte do planeta. Você pode também interagir aqui com a gente através do aplicativo da Rádio Jornal. Não baixou ainda? Baixe aí o aplicativo da Rádio Jornal para você acompanhar a nossa programação na palma da sua mão com muita credibilidade. E você pode também participar aqui com a gente através do Facebook. Já estamos ao vivo no Face para você curtir, comentar, compartilhar. São as plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. 2h06, agora é hora de opinião. Na Rádio Jornal,
A opinião do analista político, professor Fernando Andrade. Boa tarde, professor Fernando Andrade. Boa tarde, Berg Santos e todos os ouvintes da Rádio Jornal. Amanhã, o DEM e o PSL vão se fundir, criando um partido único e, consequentemente, unificando os diretórios estaduais e tentando acomodar na estrutura do novo partido os caciques políticos das duas legendas que agora passam a figurar no TSE como apenas uma. Esse novo partido, na verdade, tem uma grande representação na Câmara dos Deputados, com mais de 80 deputados federais e uma verba partidária que soma R$500 bilhão, envolvendo fundo partidário e também fundo eleitoral. O presidente da legenda será Luciano Bivar, mas ACM Neto ficará na Secretaria-Geral do novo partido. O PSL e o DEM, unindo forças nessa fusão, pode inclusive indicar a terceira via, aquele candidato que nem será Lula e nem será Bolsonaro para disputar a presidência da República em 2022. Talvez esta seja uma grande e uma forte intenção desse novo partido. Falando um pouco da política aqui no nosso estado, muitos já falam que o Geraldo Júlio, de fato, poderia não ser o candidato do PSB. O candidato seria outro, porque as relações de Geraldo com o governador Paulo Câmara já estão há algum tempo estremecidas, bem como com Renata Campos, a viúva de Eduardo. Outros dizem se tratar de estratégia política para esquecer um pouco o nome de Geraldo, que é sempre relacionado a escândalos em meio ao combate à pandemia, além de responder ou ser investigado em 7 ações da Polícia Federal. Muitos falam que é um nome a ser preservado, mas muitos já comentam que o PSB, de fato, está em busca de um novo nome, de um novo candidato para a sucessão de Paulo Câmara. Ainda estamos no período de conjecturas, articulações e conversas de bastidores. Mas uma coisa é certa, à medida que o tempo passa, o tabuleiro da política vai ficando cada vez mais claro. Uma boa tarde a todos. Ok, boa tarde. Obrigado, professor Fernando Andrade, com análise política aqui no programa Além da Notícia. 2h10, eu vou ao intervalo, volto em instantes. Rádio Jornal, a rádio de todo pernambucano. Se você renegociou sua dívida rural com o Banco do Nordeste por meio da Lei nº 13.340 de 2016, lembre-se de quitar sua primeira parcela negociada. O prazo é até 30 de novembro. Não deixe para o último dia e garanta o desconto de até 80% no pagamento. Em caso de dúvida, procure um gerente da sua agência ou ligue gratuitamente para 0800 728 3030. Se antecipe e não perca essa oportunidade. Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tardes de Saudade, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. Oferecimento Caruaru da Sorte. Título emitido pela Cover Capitalização. Do futebol à notícia, da informação à música. Com o aplicativo Rádio Jornal, nossa programação tá na sua mão. Para ter acesso é muito fácil. Procure o app Rádio Jornal na loja de aplicativos do seu celular. Baixe, faça o seu cadastro e pronto. Agora você ouve a programação ao vivo quando e onde quiser. Interage com os apresentadores, curte os podcasts e muito mais. Baixe agora no seu Android ou iOS. Aplicativo Rádio Jornal. Nossa programação na sua mão. Rádio Jornal. Pernambuco em primeiro lugar.
Rádio Jornal, você em primeiro lugar. De segunda a sexta, logo após a hora da justa, o Papo Sem Pauta. O espaço para suas reclamações, agradecimento e questionamento. O Papo Sem Pauta. O Papo Sem Pauta. Oferecimento Dr. Walter Ferraz Filho, especialista em ginecologia, obstetrícia e prevenção. 30 45 45 88. A volta das aulas presenciais na rede municipal é a garantia de merenda de qualidade para os alunos. É muito importante para mim, como mãe, saber que o meu filho está sendo bem cuidado. Eu pergunto como foi a sua alimentação, ele me responde que foi muito boa. Pergunto o que ele comeu, ele pergunta se gostou, ele disse que sim. E ele é bem recebido aqui. Eu sempre pergunto da questão da higiene. Sempre estou perguntando e sempre, graças a Deus, as respostas é tudo positivo. Prefeitura de Caruaru, presente na vida da gente. Além da notícia. Liderança absoluta. Muito bem, 2h13, 2h13. Voltamos com o programa Além da Notícia aqui na Rádio Jornal. Olha, gente, já estamos conectados com o advogado, professor da Unifavip, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, meu amigo professor Felipe Ferreira Lima. Está mais uma vez conectado com a gente para que nós possamos debater política e hoje vamos falar sobre a PEC 28. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui com a gente na Rádio Jornal de Caruaru. Boa tarde. Boa tarde, Berg. Eu é que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, com o caruaruense que está aí no pé da Rádio Jornal, com certeza. Perfeito. Agradecer também o contato do André Hagner, que passou essa sugestão de pauta e bem interessante. Bom, foi aprovado há uma semana no Senado Federal o projeto de emenda à Constituição número 28/2021, que altera as regras eleitorais contidas no texto constitucional. A votação pôs um ponto final numa fase de especulações no Congresso Nacional em torno da volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais. E aí eu vou pedir, já no início da entrevista, professor, que o senhor possa explicar os detalhes com relação a essa PEC que já foi aprovada pelo Senado, professor. Como bem dito, Berg, a grande especulação dessa PEC, a PEC que na verdade a gente fala muito na sigla PEC, mas no popular é importante dizer para as pessoas alcançarem o que seja, a PEC é a proposta, a emenda à Constituição, né, que vai alterar, é uma lei que vem a ser aprovada para alterar algum trecho da Constituição ou dos atos e disposições que estão lá na Constituição. E qual era a expectativa antes? Era que os políticos aprovassem isso logo, porque essa PEC tinha como proposta a volta das coligações, aquelas mesmo que exigiam antes, que oportunizavam os candidatos a unirem os partidos nas eleições para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, né? E essa união entre os partidos ajudava a eleger candidatos que às vezes tinham poucos votos, né? Antigamente a gente tinha o velho efeito tiririca, né? Que os partidos colocavam lá uma celebridade para puxar o voto dessa coligação e os partidos pequenininhos que faziam parte daquela coligação acabavam tendo sobrevida porque aqueles votos carregados pela celebridade, entre aspas, né, levava junto aqueles candidatos menores porque os votos contabilizavam para todos os partidos da coligação e não para um só, como é agora. Isso tinha sido proibido em 2017, na mini-reforma eleitoral. E agora, essa PEC, né, tinha o desejo de trazê-la de volta. Tanto é que a Câmara dos Deputados aprovou a volta da coligação. Ela esbarrou no Senado. Quando foi para a votação, né, de confirmação no Senado, o sistema é bicameral, portanto tem que passar primeiro pela Câmara, depois pelo Senado, nesse caso, retiraram da pauta, rejeitaram as coligações, portanto continuou do jeito que está. Então, aquela especulação de antes, né, a gente não teve ela
concretizada, mas tivemos outras mudanças importantes que a gente vai debater aqui hoje. Entendi. Só para ficar claro, viu, professor, quer dizer que não vamos ter, nessas próximas eleições, a volta das coligações partidárias, né? Porque ainda tinha aquela expectativa, ó, será que a gente vai desmanchar aquilo que foi feito na última eleição? Portanto, não vai ser desmanchado, né? Foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas o Senado acabou tirando isso, né? Vetando, né, professor? E aí, volta para a Câmara ou já está decidido? Já está decidido, inclusive, essa PEC, como altera o processo eleitoral, ela tinha que ser aprovada até sexta-feira última, né? Porque a gente tem um artigo na Constituição, que é o artigo 16, que fala da anterioridade eleitoral. O que é isso? Ele proíbe que, para as próximas eleições, sejam alteradas algumas regras, né? Todas as regras, melhor dizendo, quando estiver com menos de um ano antes do pleito. Então, eles estavam correndo para aprovar até sexta-feira, dia 1º, porque dia 2, que é sábado, fazia exatamente um ano para as eleições do ano que vem. E aí eles não podiam mais aprovar nenhuma alteração para 22, somente para 24 e 26, que seriam as próximas eleições. Então é isso. Passou a PEC, com a rejeição da coligação, continua do jeito que está no que tange a eleição proporcional ter vedada as coligações. Perfeito. E aí, além do Senado ter mantido essa vedação nas coligações, nós tivemos algumas alterações, né, importantes que foram aprovadas. E aí eu vou pedir para que o senhor também possa trazer detalhes para a gente, professor. A gente teve, Berg, algumas modificações interessantes e eu destacaria primeiro entre elas a questão do voto da mulher, na mulher, melhor dizendo, e no negro. O incentivo à candidatura das mulheres e dos negros. Hoje, o que é que existe antes da aprovação? Existia a questão da cota, né? Os partidos precisam ter no mínimo 30% ou de homens ou de mulheres, de um dos gêneros. Sempre é mulher, porque estatisticamente no Brasil, poucas mulheres se candidatam, né? E tem também a cota racial relacionada aos negros. Mas acontece que o que é que estava acontecendo e aconteceu muito na eleição passada? Os partidos colocavam mulheres e negros só para cumprir tabela. Tinha muita candidatura que a gente chama de candidatura laranja. O camarada só está ali para fazer constar o nome dele e o partido conseguir passar, aprovar a lista dele de candidatos. Agora, com essa PEC, se aprovou o seguinte incentivo. Se o partido eleger mulheres e negros, os votos dados a essas mulheres e a esses negros valerão o dobro na hora da distribuição do recurso do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, se o partido consegue eleger mulheres e negros, é sinal de que ele vai receber uma fatia maior do fundo eleitoral nas próximas eleições e do fundo partidário nos anos correntes, né? Então foi um incentivo a mais para evitar essas candidaturas laranjas e para, de fato, incentivar a candidatura de mulheres e de negros. Esse foi o primeiro ponto que eu acho que a gente deve destacar, né, de maior relevância, talvez, nas mudanças, né? Teve um outro ponto que é meramente formal, mas em termos de organização da justiça eleitoral é interessante, que é a questão da posse, né? A posse do presidente da República e a posse do governador do estado e do prefeito e de todos os outros cargos eletivos, no Brasil é feito geralmente no dia 1º de janeiro, né? Então fica aquela correria, logo depois do Réveillon, vai ter que organizar a cerimônia de posse nas câmaras, na Alep ou lá no Congresso Nacional. Então o que é que eles fizeram? Eles colocaram a posse do presidente da República para o dia 5 de janeiro e do governador e prefeito para o dia 6 de janeiro, um dia depois. Eles fixaram isso na Constituição. Mas essa regra só vai valer a partir da eleição de 2026. Portanto, na de 22 e na de 24, continua 1º de fevereiro. 1º de janeiro, desculpe. Tá? Isso. Depois é que passam a ser essas duas datas, uma mudança até
razoável para a questão de organização da justiça eleitoral. Pois não, isso apenas é para presidente e governadores, né, professor? Para justamente prefeitos e vereadores, não, né? Presidentes e governadores, mas já existe a questão da jurisprudência, né? O tribunal já está equivalendo isso aí para o prefeito também, tá? Então, certamente a gente vai ter tudo iniciando a partir de 26, portanto ainda tem 2 eleições para a gente chegar lá. Deixa eu ouvir uma opinião bem pessoal do senhor, citando aí, falando essa questão das cotas, que agora tem esse detalhe, né, que as mulheres e pessoas negras serão contados em dobro para uma distribuição dos recursos. E aí me fez lembrar que o Brasil, no Brasil, né, existe uma política de cotas, seja para entrar em uma universidade, né, política de cotas de gênero, de religião, enfim. O senhor concorda, professor, com políticas de cotas aqui no nosso país e até saindo um pouco dessa questão, desse assunto que a gente está abordando, professor? Olha, Berg, é sempre bem-vinda a cota, quando a cota ela é estatisticamente comprovada. Nós temos um país cuja desigualdade é muito grande, né? A distância entre as classes sociais são muito grandes, e estatisticamente nós temos aí que, por exemplo, na classe menos favorecida, os negros dominam, né? É uma questão histórica nossa, né? Uma dívida histórica, talvez, que nós temos, né? Mas essa cota ela não pode ser uma cota, ao mesmo tempo, de privilégio. A gente deve separar privilégio de incentivo. Uma coisa é você privilegiar uma classe por isso, outra coisa é um incentivo. Por isso, a adoção da cota ela deve ser adotada com critérios, né, concisos de ingresso, né? No caso da educação, né, se vai haver a cota para o negro, por exemplo, né, ou para algum outro segmento da sociedade, que se tenha, mas com critérios de ingresso nessa cota igualitários, critérios em que façam, de fato, aquelas pessoas que ali estão não ganharem um presente para poder estarem ali enquanto privilegiado, mas passarem por processos seletivos, né, fazerem aí uma triagem, né, da igualdade. É como já dizia o velho Aristóteles, né? Tratar os iguais iguais e os desiguais desigualmente, né? Isso gera a igualdade do tudo, né? Muita gente tem o preconceito quanto à questão da adoção das cotas porque traz para a questão política. Acha que a gente está tratando de questões meramente de bandeira ideológica, mas isso é estatisticamente comprovado. E a forma de implantá-las não necessariamente é um assistencialismo, não necessariamente é um incentivo ao privilégio. Pode existir critérios bem regulados, como outros países aí têm fora, né, e que a gente poderia adotar aqui. No caso da política, de fato, estatisticamente, a mulher participa pouco da política do Brasil. É uma política voltada para a classe branca e homens, né? Isso é histórico, isso está aí. Não somos nós aqui que estamos criando, é historicamente colocado, né? E a participação da mulher, por mais difícil que seja, é importante, porque é um olhar diferente, é uma representatividade diferente. Então, por isso, a lei já traz essa questão do percentual de 30%. Né? O mesmo vale para os negros. Né? Você, há 30 anos atrás, se olhasse o Congresso Nacional, você contaria nos dedos os negros. Né? Hoje já existe uma diversidade maior racial nesse sentido, mas isso deve também ser incentivado. E esse incentivo de dobrar esse fundo eleitoral, né, na proporção dos votos é um incentivo inteligente. Porque, olha, não é só fazer parte do jogo, não é só colocar ali para simplesmente estar como candidato laranja, é também para participar, para correr atrás de voto, para conseguir, para poder chegar no privilégio, né, que a lei dá. Então é isso aí. Perfeito. Voltando aqui para o nosso assunto, professor, vou pedir também para que o senhor possa falar. É uma dúvida que acaba deixando os nossos ouvintes, poxa, aquela questão da fidelidade partidária. Será que meu candidato, a pessoa que eu gosto, que eu apoio, o meu candidato a vereador, a prefeito, a deputado, enfim,
Ele não está mais satisfeito com aquele partido, não se sente meio mais com aquela questão ideológica que o partido está tomando, enfim. E ele quer sair daquele partido, mas ele acaba ficando preso, enfim. Vai ter alguma alteração também para fidelidade partidária, professor? Vai sim, Berg. Bom ponto que você tocou aí agora, porque é uma das mudanças que a gente teve na PEC. Né? Uma mudança singela, simples, mas que pode facilitar nessa briga que sempre existe entre partido e o titular do cargo do partido. Né? O que é que acontece hoje na legislação? Para o camarada que se elegeu num partido sair, ele pode sair da seguinte forma. Ou ele comprova que o partido o retaliou, né, de alguma forma, internamente ou publicamente, né, e aí ele ficou sem condições de se manter no partido e por isso ele deve sair por justa causa, como a gente chama, né, ou simplesmente ele, naquela janelinha partidária que existe, que é no mês de março, entre março e abril, 6 meses antes da eleição, ele pode modificar porque é livre para qualquer um, né? Ou agora, ele também traz a possibilidade com essa PEC de, se o partido concordar, o camarada poder sair. Né? Então, por um acordo, digamos assim, entre o candidato, o detentor de cargo e o partido, ele poderá sair. Agora, tem que se chegar ao acordo. Né? Não é mágica. E o partido tem que querer e o candidato também tem que querer. Lembrando que, quando o candidato detentor de mandato, o futuro candidato, mas que já tem um mandato, ele quer sair do partido, ele não leva com ele para o outro partido a cota dele do fundo partidário, porque quem o elegeu foi aquele partido. Então, fica com o partido originário. Ele vai para outro, se for autorizado, mas não leva com ele essa proporção. Entendi. Ficou bem claro porque tem muita gente que tem dúvida. Ou seja, se chegar a um acordo, o candidato vai poder... O candidato ou aquela pessoa que está afiliada em determinado partido, ele pode, através desse acordo, uma carta de renúncia, enfim, tem que ter todo um procedimento. Professor, tem outra dúvida que eu vou pedir para que o senhor possa tirar para a gente, essa questão, principalmente agora que a gente está vendo de forma mais incisiva, que são as fusões partidárias, né? A gente vai ter a fusão entre o Democratas e o PSL. Como é que funciona esse processo de fusão? Isso é permitido? Até que ponto, né, vai ajudar os partidos? Enfim, explica para a gente, professor. Isso é importante também, Berg, porque passa no noticiário e passa muito rápido e as pessoas, às vezes, não entendem, né, porque é uma informação detalhada de fato. O que é que existe? O partido político ele pode fundir com outro partido, ou seja, se unir a outro partido e dar origem a outra legenda, criar um outro partido em união com o outro, tá? Que é o que estão fazendo agora o PSL e os Democratas, né? Estão se unindo para se fazer um outro partido, ou ele pode ser incorporado ou incorporar um partido. A incorporação é quando um partido grande, maior, adquire um partido pequeno, não é? Então, se for incorporação, o maior adquire o pequeno e a estrutura do pequeno entra para o maior, mas permanece a sigla do maior. Vamos supor, o PSDB incorporou o Cidadania, que é um partido menor que ele, né? Continua PSDB, continua lá o 45, continua lá todo o arcabouço do partido, o estatuto, sendo que a estrutura do Cidadania, que é menor, entrou para ele. As lideranças, a estrutura física, etc. E tal. E aqueles parlamentares, Fusão, Sim. Eles serão também considerados do PSDB ou do Cidadania, professor? Do PSDB. Pois Se não. no caso é o PSDB que está incorporando, vai todos virarem do PSDB. Entendi. Agora, eles terão um prazo, depois da fusão ou da incorporação, para dizerem se querem ficar no partido ou não, se concordam com a incorporação ou a fusão ou não. Tá? Na fusão é diferente da incorporação, como eu vinha dizendo, porque na fusão, 2 partidos equivalentes, geralmente 2 partidos grandes ou 2 partidos pequenos, se unem para formar um novo. Aí muda de nome, às vezes muda de número, tem que mudar de estatuto, né?
Então muda tudo para a formação de um novo, dá origem a um novo. Na incorporação, não. Adquire-se o menor e permanece aquele maior. Entendi. Com relação a essa fusão, por exemplo, os partidos eles vão se unir, né? Estarão mudando de nome e tal, mas depois, não deu certo, eu quero novamente ser, por exemplo, o DEM e eu quero novamente ser o PSL. Isso vai poder futuramente ou não, professor? É mais difícil que aconteça, porque aí eles vão ter que desfazer o novo partido, ou aquele partido novo, e fazer novamente aquele processo de criação de um partido que não é fácil. Você tem na legislação várias exigências para se fazer um partido no Brasil, por exemplo. Você tem que ter assinatura, né, de um percentual da população, milhões de pessoas, distribuídas em 9 estados diferentes da federação, né, comprovando que tem um estatuto. Né, isso não é fácil de fazer. Embora a gente tenha muito partido no Brasil, mas para se fazer o partido precisa de uma estrutura nacional. Entendi. E com relação às cotas, aí vai juntar tudo, né? As cotas, elas se unificam. Exatamente. E aí, de certa forma, vai se tornar um partido, né? Se for, nesse caso aí do DEM e do PSL, um partido super rico, né, professor? Grande e rico, com grandes fatias, porque o fundo partidário, o fundo eleitoral, ele é calculado proporcionalmente dentro da formação da Câmara dos Deputados. Por exemplo, o PSL e o DEM juntos vão ter pouco mais de 80 deputados, digamos assim. Então, a fatia daqueles 80 dentro do 513 vai toda para essa legenda nova que vai ser criada. Né? E aí muita gente, e isso é pergunta frequente de alunos, de amigos, dizem, professor, mas como é que os políticos, que são vaidosos que são, né, que fazem um partido para eles, vão se unir? Como é que vai dar certo esse negócio? Né? Um vai abrir mão de ter um partido na mão para entrar no outro. Eu costumo dizer que, geralmente, em briga grande se resolve no quintal, né, Berg? Porque, geralmente, quando existe uma fusão como essa, os interesses dos cabeças do partido estão muito mais nos seus estados, nas eleições regionais, né, do que na eleição nacional. Eles querem lançar um candidato nacional, querem apoiar alguém, têm suas estratégias, mas estão muito mais de olho nas suas estratégias estaduais. E um partido grande gera mais verba para a eleição regional também. E isso é importante para quem tem objetivo político estadual, por exemplo. Perfeito. Professor, eu vou pedir para que o senhor continue conectado, eu vou a um intervalo bem rapidinho. E aí, na volta, eu vou pedir para que o senhor possa trazer uma análise para a gente, por gentileza, professor. A gente está se aproximando aí, pelo menos foi o que disseram, né, na reta final da CPI da Covid. Eu vou pedir para que o senhor possa trazer uma análise para a gente sobre essa CPI. O que vai, por exemplo, o que se espera que tenha no relatório do Renan Calheiros, se a CPI já deu o que tinha que dar ou se deveria continuar. Enfim, eu queria, por favor, que o senhor pudesse trazer uma análise para a gente, saindo um pouco desse assunto da PEC e entrando nesse assunto mais atual da política nacional. 2h35. Rádio Jornal, definitivamente sua. Acompanhe todos os domingos aqui na Rádio Jornal de Caruaru o programa Paz e Bem, a voz da Diocese, e também a Santa Missa, direto da Catedral de Nossa Senhora das Dores. Eu conto com a sua participação e audiência. Nos encontramos todos os domingos às 6 horas da manhã. Oferecimento Parque dos Arcos. Jazigos familiares a partir de 159 mensais. Domingo no Caruaru da Sorte tem uma casa no valor de 100 mil com carro na garagem e mais 50 mil reais só no quarto prêmio. Uma casa com carro na garagem, mais 50 mil. Primeiro e segundo prêmios, 10 mil. Terceiro prêmio, uma Bros 160. 20 giros de 1.000. No quarto prêmio, uma casa no valor de 100 mil com Fiat Mobi na garagem, mais 50 mil reais de uma só vez. É isso mesmo, uma casa com carro na garagem, mais 50 mil. Compre o Caruaru da Sorte e ajude o ICIA. Caruaru da Sorte. Consultório, de segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde. Oferecimento, aparelhos auditivos com qualidade e preço justo, é na Ouvir Bem. Ser mulher, antes de tudo, é ser filha, mãe, irmã e amiga. E nessa correria, não dá pra esquecer de cuidar da gente. Cabelo, maquiagem, pele, unhas, ufa...
Toda uma rotina para te manter assim, sempre linda. Mas e quanto tempo faz que você não cuida da sua saúde? Você já fez o autoexame? No Brasil, o câncer de mama é uma das principais causas da morte de mulheres entre 35 e 55 anos. Faça o autoexame mensalmente. Cuidar da sua saúde também precisa virar rotina. Uma campanha do Sistema Jornal do Comércio em apoio ao Outubro Rosa. De segunda a sábado, às 6 da manhã, aqui na Rádio Jornal. O programa policial de maior credibilidade e audiência da cidade. A Hora da Justa. O mundo policial como ele é. Relatado por quem tem a notícia em primeiro lugar. Edeilson Lins e Givanildo Silveira. Os mais bem informados de Caruaru e região. A Hora da Justa. A Hora da Justa. Oferecimento a Relique. Você livre de queimor, azia, gastrite e varizes. Não aceite imitações. A Relique. Avil. Junto com você. Tecendo o novo normal. E pomada a Relique. Já imaginou você sem dores? Pomada a Relique. Dores nunca mais. Além da notícia. Credibilidade. Informação. Imparcialidade e opinião no ar. Beleza, 2h38, de volta com o programa Além da Notícia aqui na Rádio Jornal. Voltamos e estamos conversando com o advogado, professor da Unifavip, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, Felipe Ferreira Lima. A gente estava falando até agora há pouco sobre a PEC 28/2021, projeto de emenda à Constituição, que altera algumas regras eleitorais contidas no texto da Constituição. E, aliás, no texto constitucional. E aí agora eu vou pedir para que o professor possa trazer para a gente uma análise sobre essa CPI da Covid, professor, porque há quem diga, né, inclusive os próprios senadores, eu vi o presidente Omar Aziz dizer que vai concluir a CPI nesta semana, estamos nesta reta final. O que é que a gente teve de positivo e o que tivemos de negativo nessa CPI da Covid, professor? Olha, Berg, a gente, no início de toda a CPI, a gente fica com aquela expectativa de brasileiro que acompanha a política, de que vamos ter uma pizza, né? De que o Congresso vai de novo assar uma pizza e que não vai render em nada. Era esse sentimento, o sentimento que tínhamos naquela época, né? Eu lembro muito do ex-deputado federal Maurílio Ferreira Lima, que dizia que CPI em Câmara e em Senado é como um cemitério de onde se ressuscitam, né, políticos que já estão enterrados há muito tempo. E a gente viu isso acontecer. Muita gente que já era da velha guarda da política, como o Renan Calheiros, né, que já tem vários processos, também responde a vários processos ali de frente, né, conseguindo, em meio às críticas, mas levar a pandemia, a CPI da pandemia à frente. No início houveram essas críticas, mas a gente viu que durante o caminho foram aparecendo situações de inevitáveis consequências futuras, né? Principalmente no que tange às propinas, né, para metas de vindas de vacina, né? A questão da Precisa Medicamentos, que cobrava ali uma meta, né, para se ter um número X de vacinas. Agora vem a Prevent Senior, né, que é a operadora de plano de saúde, que está se comprovando aí, inclusive médicos que trabalharam nelas e já estão fazendo a denúncia, dizendo que existia ali dentro um incentivo, um impulso, né, para que os servidores da empresa indicassem a medicação precoce. Os depoimentos, todos eles tiveram, de fato, um ar de verdade, muitos. A gente até passou durante um período da CPI com aquela discussão sobre se o camarada tem direito ao silêncio, né, o direito de silêncio, a dizer que não vai participar, que não vai falar, que se reserva o direito de silêncio. E ele tem, de fato,
Mas isso não resolveu, porque um depoimento levava a cascata de um outro. E isso iria, na verdade, se tornando algo muito maior do que política, para ser algo administrativo. A gente viu que dentro do seio do Ministério da Saúde e do próprio governo federal, existia, sim, um incentivo grande aí à busca por tirar vantagens enquanto a população estava passando, vantagens financeiras, enquanto a população estava passando por um momento complicado. Isso diz respeito ao tratamento precoce, isso diz respeito à questão da vacina, isso diz respeito à falta de oxigênio lá em Manaus, né, toda aquela confusão de distribuição, ninguém sabe de quem é a responsabilidade, né, um passando para o outro. Quem não quer passar para o outro diz que vai se manter em silêncio. Então a gente está revendo, na verdade, Berg, um filme que a gente já viu no Brasil outras vezes, em outras oportunidades. O famoso "eu não sabia", né? Sempre aparece. Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, o responsável era tal, aí o responsável vai lá dar o depoimento e fica calado, ou diz que também não sabia, que tinha provas de e-mail. Então, veja, chegamos numa situação crítica da CPI que não tem como não dar em nada. Foram reveladas muitas situações com testemunhas, com depoimentos, que não dá para a gente descartar, não dá para dizer, olha, isso aqui vai ser desconsiderado. Isso vai gerar muita discussão ainda jurídica, né? A gente sabe que a CPI ela é política, ela é feita dentro do Congresso Nacional, mas depois o Ministério Público é quem tem a obrigação de judicializar, né? Isso vai ser judicializado num ano de eleição. Então, eu acho que o que a pandemia vai trazer para a gente, o que a CPI, melhor dizendo, da pandemia vai trazer para a gente é um combustível grande para os discursos das eleições do próximo ano e vai interferir aí na construção dos palanques também, porque ela vai comprometer muita gente e a gente vai só assistir aqui para analisar como é que a Terra vai ficar depois que esse furacão passar. É verdade. E acho que esse discurso político ele já começou, né, entre os possíveis candidatos à presidência, né? O atual governo diz, ó, não errei. O ex-presidente Lula diz, ó, errou e eu fazia diferente. Uma terceira via diz, ó, nem tanto nem quanto, né? Eu fazia aqui melhor. Então essa polêmica, essa discussão começou, né, professor? Exatamente. É a gente antecipando, Berg, o debate eleitoral, como a gente tem feito no Brasil. Na verdade, eu acho que desde o princípio desse governo, que a gente só tem falado em eleição. E a gente fala, nós aqui, cidadãos comuns que estamos assistindo a política, porque os próprios políticos e a própria movimentação política faz com que a gente fale, com que a gente pense politicamente. Nessa discussão, primeiro foi aquela discussão entre governos, né, entre os governadores e o governo federal no enfrentamento à pandemia. Já politizou a questão. Depois veio a questão das vacinas, que o presidente disse que não tomaria, não tomou até hoje, mas a estrutura do Ministério Público em cima e do Ministério da Saúde colocando lá a campanha da vacina. Então a gente passou aí por 2 anos, 3 anos de muita discussão política, de acirramento de discussões, que eu espero, Berg, que daqui a um ano exatamente, em outubro, a gente já tenha isso resolvido e a gente parta para um governo menos turbulento do que a gente está vendo agora. Seja quem for à frente, né? Eu concordo, viu, professor? Até porque essa questão de politicagem em tudo, né, polarização em tudo, isso prejudica todos nós, né? A gente está numa situação muito delicada, saindo dessa pandemia, talvez nem saindo ainda, né? A gente nem sabe ainda como é que vai ficar o futuro, mas o preço do seu produto está lá em cima, né? O empobrecimento da população que está enorme, né? As pessoas que estão catando lixo para comer. Aqui em Caruaru é terrível isso. As pessoas em portas de supermercados, né? Terrível no sentido de tristeza, tá, gente? É lamentável, vamos esperar que as coisas melhorem porque a situação ainda não está legal, né, professor? É verdade, Berg. É uma realidade difícil, uma realidade que se agravou durante o tempo.
A gente vê nas ruas, não precisa a gente olhar para as estatísticas. É como você disse, ir a um mercado, ir estacionar um carro e olhar ao seu redor, que você vê ali como é que está a situação, né? Outra coisa, muita gente que saiu do emprego formal em razão da pandemia e está tentando se virar com o emprego informal sem nenhuma garantia de segurança do trabalho, de seguridade social, né? Sem nenhuma perspectiva a longo prazo. E outra coisa, vendo o seu negócio ali, aquela sua viração, como a gente chama, ficando difícil de cumprir, porque, por exemplo, o motorista de aplicativo, seja ele o Uber, seja ele de outro aplicativo, seja ele entregador de um desses aplicativos que entregam, está sofrendo com o aumento da gasolina. Não fecha mais a conta dele, né? Chega lá no fim do dia, a corrida, 80% do que ele apurou é quase o dinheiro que ele tem que passar para o aplicativo e a gasolina que ele gastou durante o dia todo, né? Então, a gente está passando a trabalhar desumanamente, exacerbadamente, sem horário, sem perspectiva futura e ainda se submetendo a situações que, de fato, deixam a população com a corda no pescoço, né? Não temos uma perspectiva boa para o que a gente está vendo e só a estabilidade política é quem vai dar a gente a tranquilidade necessária para incentivar isso aí. E cá para nós, eu não assisti no mundo todo, você pode estudar aí todos os cenários que a gente tem no mundo ocidental, por exemplo, um país que esteja bem com a polarização. A polarização, ela ilude você de um lado e quando você vai para o outro, acontece a mesma coisa e o outro lado vai para a oposição e fica do mesmo jeito. Você vive em constante guerra. Você fica no meio de dois grupos que estão ali polarizando a situação política e deixando a inflação crescer, deixando tudo aumentar, deixando as políticas públicas de lado, só jogando debate eleitoral. E isso é o que a gente tem visto, não só no Brasil, mas fora dele também. Tranquilo. Professor Felipe Ferreira Lima, é sempre uma aula quando o senhor participa aqui com a gente. Muito obrigado, viu, mais uma vez, pela generosidade aí da sua participação, né, ter tirado o tempinho para poder, mais uma vez, conversar aqui com os nossos ouvintes da Rádio Jornal de Caruaru, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Berg. Um abraço forte a vocês, a todo ouvinte caruaruense, aos alunos da Unifavip, que estão aqui ouvindo com a gente, a Vanessa e ao André, a todos que viabilizaram esse nosso contato aqui. Um abraço forte. Perfeito. Conversamos com o advogado, professor da Unifavip, mestre em Ciências Jurídico-Políticas, Felipe Ferreira Lima, aqui no programa Além da Notícia. Bom, 2h49, vamos a um break e a gente volta em instantes. Rádio Jornal, definitivamente sua. Quando o futebol pernambucano entra em campo, a Rádio Jornal informa tudo pra você, com a credibilidade do Scratch de Ouro. Vamos torcer e nos emocionar juntos. Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Informação, debate, vibração. Na Rádio Jornal, a cobertura mais completa. Oferecimento Caruaru da Sorte, título emitido pela Cover Capitalização. Aniversário 20 anos, Casa Nova Construção. Lojas abertas de domingo a domingo para você aproveitar as ofertas especiais e conferir todas as novidades. Liberato Bicicletas, tudo o que você precisa para sua bike. Variedade de modelos, peças e acessórios com o menor preço da região. Liberato Bicicletas, prazer em pedalar. Rua Martins Júnior, Fone 81 30 95 8997, Caruaru. Pinto Cola, Turquesa, é do Nordeste, é da gente, pode confiar. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Compre também pelo site. Linguiça Calabresa Tony, seu dia a dia com mais sabor e alegria. Aproveite a promoção de pneus do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Aniversário é festa, é pura emoção. Comemoramos 20 anos da
Sua casa nova construção. Esmalte sintético Glazurite R$ 79,90. Venha comemorar o aniversário da Casa Nova Construção, com lojas abertas de domingo a domingo. Parcele suas compras em até 10 vezes com frete grátis. Porcelanato Pamesa retificado R$ 39,90. Aniversário Casa Nova Construção. Há 20 anos, sua casa é aqui. O Papo Sem Pauta, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h da manhã. Oferecimento, Dr. Walter Ferraz Filho, especialista em ginecologia, obstetrícia e prevenção. 3045-4588. Aqui na Rádio Jornal Caruaru é programação de qualidade, conteúdo com credibilidade que só a Rádio Jornal tem. E você, nosso ouvinte fiel, quer ganhar prêmios? Acompanhe nossa programação e baixe o app da Rádio Jornal. Comente "Eu quero ganhar" no painel interativo ou pelo WhatsApp 81-99601-7448. Você concorre a tanquinhos e brindes da Rádio Jornal. Siga as nossas redes sociais e acompanhe as novidades. Rádio Jornal, na nossa frente, só você. Rádio Jornal. De segunda a sábado, você acompanha o resumo das notícias policiais no seu Plantão de Polícia. Os fatos policiais da região destacados ao meio-dia no Plantão de Polícia, com Edeilson Lins e Givanildo Silveira. Plantão de Polícia, a informação precisa da área policial. Você sabia que em Jaboatão tem 8 quilômetros de belas praias com atividades diferentes em cada trecho? Além disso, em Candeias você pode encontrar uma grande faixa de piscinas naturais e ainda aproveitar o passeio para andar de caiaque, bicicleta aquática e stand-up paddle. Apoio, Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Aqui tem turismo. Deixe Jaboatão conquistar você. Conectado ao mundo. É assim que eu me sinto escutando a Rádio Jornal. Há 70 anos, aqui tem mais informação, mais notícia, mais interação. Da música que eu gosto de ouvir, ao futebol que tanto me emociona. No rádio, no site, no aplicativo, aonde quer que você vá, Rádio Jornal. 70 anos, sempre à frente. De segunda a sexta, logo após a primeira página com Geraldo Freire, você acompanha na Supermanhã, aqui na Rádio Jornal Caruaru, Gilson Oliveira, com notícias, muita prestação de serviço, esporte, cultura, tudo para você ficar bem informado. Às 9h na Supermanhã, você sabendo de tudo. E aos sábados mais cedo, às 8h, com muita informação para você. Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Rádio Jornal. Além da notícia, liderança absoluta. Muito bem, 2h54, de volta com o programa Além da Notícia aqui na Rádio Jornal. Olha, gente, vamos ouvir um trechinho da CPI da Covid. Daqui a pouco eu registro as participações aqui nas redes sociais. A CPI da Covid, neste momento, está ouvindo o sócio da VTC Log. Ele está prestando depoimento e quem está fazendo as perguntas agora é o senador Marcos Rogério, do Democratas de Roraima. Vamos acompanhar. Governos Lula, Dilma, Temer e ao atual governo. Algo que todos devem estar percebendo desde o início, mas que pouco se evidencia. Tenta-se colocar uma narrativa de que parece que essa empresa foi descoberta no governo do presidente Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro que descobriu, que trouxe, que colocou, é aqui, agora. Mas quem está um pouco mais atento percebe que o histórico de relação com o governo é longo. E que essa relação com os governos, ou ela acontece por sua especialidade, no ramo que atua, ou em razão dos contatos que tem. Eu não faço juízo de valor. Mas nenhuma empresa passa por tantos governos como essa empresa está passando sem ter ou uma situação ou outra situação. Ou por sua especialidade, ou por seu nível de contato.
Repito, governos Lula, Dilma, Temer e dando sequência Fernando Henrique ao atual também. governo. Passou Antes, também. Fernando Henrique também? Também. Vai vendo. Bom, aqui quem acompanha a CPI tem a impressão, repito, que essa empresa foi escolhida pelo atual governo. Vou repetir. Mas como salientado aqui pelo senador Humberto, desde Fernando Henrique. Desde Fernando Henrique. Agora, se tem alguma irregularidade, alguma ilegalidade, seja com relação a essa empresa, seja com relação a outra empresa, qual tem sido a minha posição no âmbito dessa CPI? Que se apure, que se identifique os infratores, que os enquadra na forma da lei e os puna na forma da lei. Não tem outro caminho. Seja com essa empresa ou alguma dessas empresas ou outra que preste serviço ao governo, o papel de quem apura conduta, quem investiga, é apurar as evidências, é apurar os fatos, identificando conduta vedada que enquadre os infratores e os puna na forma da lei. Narrativa não é prova, nem aqui e nem em nenhum outro lugar. Nós estamos cheios de narrativas o tempo todo. Porém, o método utilizado nesta CPI desde o começo, e não é hoje apenas não, o método utilizado nesta CPI para inquirir as testemunhas é aquele que primeiro acusa, fundamenta a narrativa acusatória e depois faz uma pergunta genérica, exige-se do depoente uma resposta com sim ou não, e quando ele tenta articular alguma resposta, diz, não é isso que eu perguntei, não me interessa, já parte para uma próxima narrativa, também acusatória. Ou seja, se tem uma coisa que não interessa nessa CPI, na linha da condução do interrogatório, é a busca dos fatos, das evidências e da verdade. Isso não interessa aqui. O que interessa, repito, é a narrativa. E a narrativa não tem compromisso em extrair de quem está depondo a visão dele, seja como testemunha ou como partícipe de alguma coisa, caso seja ele investigado. Não interessa isso. O que interessa é todo o preâmbulo que é feito, a narrativa acusatória que é construída, para ao final perguntar sim ou não. O que vem não interessa. O que interessa é o que veio antes. A pré-condenação. E veja que não estou aqui a defender essa empresa ou outra do grupo econômico. Não é meu papel fazer a defesa de ninguém aqui. Apenas faço a defesa do governo naquilo que acredito. Agora, o relator fez aqui, eu fiz questão de trazer. E vou suscitar, eu podia suscitar outros aspectos aqui, do histórico dessa empresa. Não vou fazer. Muito bem, está aí um trechinho então da CPI da Covid, o senador Marcos Rogério do Democratas que está agora fazendo as perguntas ao depoente, né, que está participando da CPI, e aí deu para observar que o senador estava até irritado, viu? O senador irritado aí com algumas colocações, justamente dos outros senadores, do próprio presidente, né, da CPI, o Omar Aziz, e também o relator da CPI, o Renan Calheiros, né? Deu para a gente perceber que ele estava bastante nervoso com algumas colocações. Aqui nas redes sociais, bem rapidinho, as participações dos ouvintes. Meu amigo Júnior do Pastel está dizendo boa tarde, Berg. Onde é que acaba esse circo da CPI? A CPI está terminando nessa semana, viu? Foi o que foi prometido, viu, Júnior? Essa semana está terminando. O Renato Simeão também está participando aqui com a gente, boa tarde. Lopes também mandou uma mensagem aqui para a gente, boa tarde. Ele está dizendo aqui, ontem passamos quase 24 horas sem redes sociais. O transtorno foi para alguns, mas para outros foi muito positivo, está dizendo aqui o Lopes. Emanuel Torres também está participando com a gente, ele está no residencial Alto do Moura, acompanhando a Rádio Jornal sempre. Obrigado também por sua participação. Tem aqui também
Os ouvintes aqui, o Ridelson, meu amigo Ridelson, boa tarde. A Fátima Silva mandou mensagem aqui pra gente, boa tarde. Maria Barbosa também, boa tarde. Josefa Luziga, boa tarde. São os ouvintes queridos que sempre prestigiam, sempre participam aqui da Rádio Jornal. O Lucivaldo também está acompanhando a gente. José Merivaldo também, obrigado pela participação. 3 horas, final do programa Além da Notícia, que tem oferecimento de Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência. Tá chegando Aline Souza e o consultório do Rádio Livre. Eu retorno amanhã, 2 horas da tarde, aqui no programa de entrevistas mais ouvido em Caruaru e em toda a região. Obrigado, gente. Obrigado, João Alves, nos trabalhos técnicos. Boa tarde. Que Deus abençoe. Além da Notícia. Além da Notícia. Oferecimento Ioki. Agora também com a doutora Nayara Rayane.